Então, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Estamos em condições de começar esta nossa reunião, nesta primeira parte, saudando e desejando votos de bons trabalhos e um cumprimento especial à entidade que hoje recebemos, a Associação de Municípios com Infraestruturas Urbanas Concessionadas, e cumprimento o Sr. Engenheiro Paulo Pinto, Presidente do Conselho Diretivo da Associação, o Sr. Nelson Lopes, da Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos, o Dr. Luís Soares, da Câmara Municipal de Cascais, a Sra. Vereadora Dora Pereira, da Câmara Municipal de Alenquer, o Sr. Vereador Francisco Batista, da Câmara Municipal de Odivelas, o Sr. Vereador Francisco Martins, da Câmara Municipal de Torres Vedras. O senhor, ainda não estão todos, mas eles serão depois encaminhados à sala. O Sr. Vereador João Pedro Baião, da Câmara Municipal de Vila Franca, o Sr. Vereador Nuno Dias, da Câmara Municipal de Loures, o Dr. Gonçalo Ribeiro, consultor jurídico da Associação, e o Dr. Duarte Nuno Pinto e Gracinda Veloso, assessores da Associação, a quem saudamos e, de alguma forma, já tinham pedido, portanto, esta reunião há algum tempo, só foi possível agora, desejando-vos também uma boa audiência, e explicar-vos a grelha de tempos. Portanto, nós vamos dar 8 minutos à Associação para uma primeira intervenção, depois os grupos parlamentares que estiverem presentes terão 3 minutos e depois, no final, voltará a ter 8 minutos. Portanto, sem grande demora, agradecendo mais uma vez a presença de todos e o tempo conta no cronómetro em frente. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Presidente. Na sua pessoa, cumprimentar todos os deputados desta comissão, agradecer naturalmente em nome da AMIUC, ex-Amagás, a possibilidade do agendamento desta audiência. Este é um tema que nos é caro há muitos anos, que tem a ver com a TOS, a taxa de ocupação de subsolo, que nós pretendemos muito que seja uma TODM, taxa de ocupação de domínios municipais, e queríamos sensibilizar os senhores deputados para este tema, até porque temos informação de que vai haver um projeto de lei do Governo neste sentido, depois de muita insistência também da nossa parte, e, portanto, queríamos sensibilizá-los, como dizia, para as nossas posições. Qual é que é, no fundo, a posição da AMIUC? No fundo, reiteramos a afirmação da duvidosa legalidade da colocação na fatura do gás natural aos seus consumidores da taxa municipal sobre as condutas instaladas no subsolo urbano, do domínio público municipal, dado que os municípios cobram a TOS a uma empresa gestora da conduta, mas as empresas comercializadoras ou distribuidoras de gás, sem relação jurídica nenhuma com o município, são quem está a cobrar essa TOS, a nosso ver, indevidamente aos consumidores. Um segundo ponto, pretender saber qual a legalidade deste processo, quando nos últimos 5 anos a Assembleia da República, no âmbito da aprovação dos sucessivos orçamentos de Estado, tinha determinado a supressão da referência da TOS nas faturas dos consumidores, sistematicamente incumprida pela entidade reguladora dos serviços energéticos e pela Lisboa Gás, através de um processo dilatório que nos parece de duvidosa legalidade. Reportamos ainda que está por justificar qual a base jurídica que permite, na verdade, discriminar os pequenos consumidores domésticos face aos consumidores industriais, consumidores domésticos que utilizam gás para necessidades básicas, como é bom de perceber, os grandes consumidores, as empresas que, para processos de produção e tudo mais, que vão ter lucros, vão ter receitas adicionais com o seu uso. E, basicamente, aquilo que se verifica é que quem menos consome paga mais TOS, numa relação de 1 para 5 em relação aos grandes consumidores. O reconhecimento, no fundo, do princípio constitucional da autonomia das autarquias locais, consubstanciado no direito também constitucional a criarem, liquidarem e cobrarem taxas de utilização particular dos seus domínios público e privado, naturalmente nisso incluindo a utilização do subsolo, mas também do direito de superfície e do próprio espaço aéreo. A existência de um domínio público municipal e a prerrogativa de os municípios o poderem gerir e rentabilizar constituem bases intangíveis de qualquer Estado democrático, de direito democrático, aliás,
incompatíveis com quaisquer normas que limitem esse mesmo exercício também. O atual regime jurídico, aplicável às taxas por utilização do domínio público municipal com redes de gás e telecomunicações, que neste momento está repartido, está disperso por 7 diplomas legais, por vezes contraditórios, para não dizer antagónicos, e nem sempre respeitadores da autonomia das autarquias locais. Depois, o artigo 13º da Diretiva 2002/20/CE, de 7 de março de 2002, Diretiva de Autorização, que não impede que o legislador português legisle no sentido de que os municípios possam liquidar e cobrar taxas pela comparticipação dos seus domínios público e privado por redes de telecomunicações eletrónicas também. Por fim, nesta matéria, a Diretiva 2002/21/CE, Diretiva 4, de 7 de março de 2002, que veio estabelecer um quadro regulamentar comum para as redes e serviços de comunicações eletrónicas, da qual resulta também para as autarquias locais, ou não resulta, melhor dito, para as autarquias locais, a proibição de fazerem rentabilizar os domínios de que são titulares, mediante a liquidação e cobrança de taxas calculadas em função do espaço público objetivamente ocupado por cada operador. Quais são as propostas da AMIUC, Associação de Municípios com Infraestruturas Urbanas Concessionadas? A sistematização, num único diploma da Assembleia da República, do regime jurídico das taxas devidas por ocupação dos domínios público e privado municipais, portanto, a TODM, como eu vos tinha dito, taxa de ocupação dos domínios municipais, pela remoção dos obstáculos jurídicos àquela ocupação e pela atividade administrativa de apreciação dos projetos, no fundo, de instalação das redes, com revogação de todas as normas que estão dispersas pelos 7 diplomas de que também já vos falei. A consagração em definitivo da proibição da repercussão nos consumidores finais das taxas cobradas pelos municípios por todas as utilizações dos seus domínios público e privado, nomeadamente pelos operadores das redes de gás natural, de gás propano e de telecomunicações. A este respeito, dar-vos nota que o Supremo Tribunal Administrativo proferiu recentemente 3 acórdãos que consagram esta proibição, embora apenas circunscrita às situações sobre as quais foi chamado a intervir, naturalmente, mais até em que esta cobrança indevida, segundo o que está escrito no acórdão, deve ser devolvida aos consumidores. Aceitação de um valor máximo por metro linear das ocupações com redes de gás natural, gás propano e telecomunicações, no fundo, tudo o que são infraestruturas urbanas concessionadas, com a possibilidade de os municípios aplicarem taxas diferentes em função do diâmetro das condutas e redes, mas obviamente colocando um patamar limite em termos superiores. Portanto, no fundo, o que é que se passa aqui? No fundo, é nosso entendimento que há uma ausência de cumprimento por parte do Estado de uma deliberação da própria Assembleia da República de há uns anos a esta parte. Dizer-vos também que era importante esta própria Comissão tentar procurar saber qual é que é a posição da ERSE, da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, relativamente a este tema, até porque alertámos variadíssimas vezes sobre isso. A própria DECO, com quem reunimos, e como sabem, tem 3 membros no Conselho Consultivo da ERSE, e para quem já enviamos, inclusivamente, informação sobre estes pareceres destes 3 acórdãos, que são naturalmente recentes. Depois, deixar também o anteprojeto de lei que a AMIUC, na altura ainda a Magás, com o Dr. Gonçalo Ribeiro da Costa, nosso consultor jurídico, preparou em 2017, num desafio que foi lançado pelo Secretário de Estado da Administração Local e do Ordenamento do Território, procurando, com um upgrade, procurando nesta fase acomodar as sugestões, as reivindicações, aquilo que era discutido nas reuniões que existiram do Grupo de Trabalho para tratar da TOS. Vou deixar essa documentação com a Sra. Presidente e, se ainda houver tempo, se a Sra. Presidente permitir, se os meus colegas quiserem dar alguma chega. Nós estamos no limite do tempo, portanto, seriam os 8 minutos, não estou enganada, não? Não. Se for algo muito breve, se não deixamos para depois para os 8 minutos após a intervenção dos senhores deputados. Pode ser?
Muito bem, então agradecendo a intervenção e agradecendo também, e informo os grupos parlamentares que a documentação está entregue, dou 3 minutos ao grupo parlamentar do Partido Socialista, na pessoa do Sr. Deputado Alexandrino. José Carlos Alexandrino. Excelentíssima Sra. Presidente da Comissão, queria o saudar. Saudava também, de uma forma muito especial, o Presidente do Conselho Diretivo, o Engenheiro Paulo Pinto, e os elementos que a constituem também no seu Conselho Diretivo, ilustres colegas. Eu quero-vos dar os parabéns por trazerem, penso que isto já entrou há algum tempo e que está a ser discutido atual, mas quero dar os parabéns porque isto é um assunto que tem interesse. E tem interesse não só para os municípios que estão representados na Associação de Municípios de Infraestruturas Urbanas Concessionadas. Isto é um assunto, e eu como autarca, também como ex-autarca, já sentia isto, e esta discussão já vem de há longos anos de como é que se haveria de resolver isto. E percebemos, por isso eu quero dar, porque aqui o vosso objetivo é claro, e esta Assembleia da República deve o ter em conta. O que os senhores aqui estão a fazer, os seus autarcas, é sobretudo defenderem os interesses dos vossos munícipes. Isso é claro como a água. E por isso, como disse, vocês têm uma associação que se pode agregar, os outros autarcas só através da Associação Nacional de Municípios Portugueses, com certeza, mas queria deixar sobre este assunto, estive a estudá-lo mais de manhã de certa profundidade e depois o que constatei que realmente a jurisprudência é diferenciadora num caso em relação uns aos outros, num emarado porque a legislação é a mesma. O problema é que a legislação é a mesma. E com a mesma legislação há tribunais que veem de uma maneira e há tribunais que veem de outro. Pareceu-me aqui, daquilo que fui consultando, e estava já há algum tempo que não tinha isto entre mãos, mas a taxa de ocupação de solo e também a taxa municipal dos direitos de passagem, que é uma que interessa também mais. Por exemplo, o meu concelho e a minha cidade têm rede de gás, mas muitos concelhos pequenos não têm essa rede de gás e têm esses interesses. Por isso, aquilo que nós percebemos é que há aqui algumas coisas que vêm sendo contradizendo. Há algum tempo havia uma legislação que dizia uma coisa, na aprovação de um orçamento ficou esquecido essa norma e ficou ultrapassada. E por isso, aquilo que eu acho que o Partido Socialista, e hoje aqui que represento o partido, há aqui uma dúvida que eu fiquei, é se este grupo de trabalho ainda existe em termos formais ou se este grupo de trabalho já tinha acabado, que era uma das perguntas que eu gostaria, porque se ele existisse, tínhamos aqui forma de sensibilizar e falar com o grupo de trabalho, vamos lá ver como é que é isto. Mas como nós dizemos, quando há legislação, a solução não passa pelos tribunais, a solução passa por alterá-la em legislação. Isto é uma coisa que eu não tenho dúvidas, isto é uma coisa que os autarcas, sobretudo os autarcas que eu conheço, não tinham dúvidas nenhumas de estar convosco também neste assunto. E por isso aquilo que eu acho que o PS, perante estas evidências, não deve ficar, mas deve, dentro da que são as nossas competências, da Comissão acompanhar este trabalho e vermos isso em relação à própria lei que está para sair. E era isso que eu vos queria dizer e agradecer-vos. Bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Do Grupo Parlamentar do PSD, dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Presidente da Associação de Municípios com Infraestruturas Urbanas Concessionadas, bem como os Srs. Presidentes junto e demais autarcas aqui presentes. É sempre um gosto recebê-los no Parlamento e muito em particular nesta Comissão, que também é a Comissão da Administração Pública, Ordenamento do Território e do Poder Local. A primeira nota, se me permite dizer, Sr. Presidente, é de que, de facto, o Partido Socialista está, com aquela intervenção que agora preferiu, completamente desenquadrado da realidade legislativa deste Parlamento. Completamente. Bom, e eu vou já explicar porquê. Na verdade, a missiva da Associação pede a esta Comissão em particular, ou pede a intervenção desta Comissão, no sentido de impedir a consolidação no ordenamento jurídico português daquilo que estava previsto no artigo 167 da PPL, então em discussão. Bom, aquilo que estava discutido na PPL 167 reproduzia ou replicava aquilo que já estava na lei em vigor, na lei de 2004. Ao fim e ao cabo, era de que prevê a aplicação de uma taxa, não em função do espaço público objetivamente ocupado, mas uma taxa em função da faturação do operador. E esse é que é o ponto, não é o único, mas é essencialmente o ponto de discórdia da Associação quanto a esta proposta. Muito bem, nessa mesma proposta de lei, que caducou por força da dissolução da Assembleia da República, a Associação de Municípios Portugueses pronunciou-se desfavoravelmente
ou seja, no mesmo sentido do vosso. Ainda assim, na proposta de lei que se seguiu, depois da dissolução do Parlamento, ou seja, já na presente legislatura, o Governo apresentou rigorosamente a mesma proposta que a Associação dos Municípios discorda e que a vossa Associação discorda. E, portanto, manteve na íntegra aquilo que estava na anterior. Manteve na íntegra. E por isso é que eu digo que há aqui um desajustamento completo com a realidade do que se passa no Parlamento. E manteve. E esta proposta já foi aprovada, pela maioria. Foi em agosto do ano passado, ou melhor dizendo, em julho, que se reproduziu em agosto. E contemplou ou não esta alteração legislativa que aqui se pretendia evitar, ou que esta associação pretende evitar, e que a Associação Nacional de Municípios Portugueses também se opunha a essa. Não, ficou exatamente como estava. Ou seja, a faturação é em função, ou melhor dizendo, a taxa é em função da faturação do operador e não, efetivamente, em termos daquilo que é a ocupação do espaço público. E, portanto, eu diria que esta discussão, não diria que está ultrapassada, mas é pena que tenha ocorrido, pelo menos agora, já que estando esta a proposta de lei já foi aprovada, ou seja, a nova lei de comunicações eletrónicas já está em vigor. É, portanto, dizer que não é responsabilidade desta Comissão, porque isto é matéria que foi acompanhada pela Comissão de Economia e, portanto, não há aqui nenhuma responsabilidade desta Comissão. Nesse sentido, dizer que não é um processo fechado, porque qualquer lei neste país pode ser alterada e, portanto, é exatamente isso aqui o que se poderá vir, com base nesta audição, abrir espaço para uma alteração legislativa nesse sentido. Iremos apurá-la, já o poderia ter acontecido antes, mas é importante dizer que a maioria absoluta, ao longo destes anos, sempre se opôs a isso. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. E dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os representantes da Associação de Municípios com Infraestruturas Urbanas Concessionadas. Eu não vou tomar muito tempo, porque eu creio que tanto a documentação que nos remeteram, peço desculpa, como a intervenção inicial e algumas matérias que já foram aqui focadas parecem-nos bastante claras, mas há uma questão em concreto, porque sem prejuízo de aprovações, nomeadamente da proposta de lei relativamente à Lei das Comunicações Eletrónicas, que foi tratada efetivamente noutra comissão, mas obviamente há aqui matérias que abarcam duas comissões ou a competência de mais do que uma comissão, e sem prejuízo de ser sempre possível fazer alterações à legislação e, portanto, haver aqui alguma prerrogativa nesse sentido, eu gostava de perguntar inicialmente qual é que tem sido, ou qual é que é a vossa experiência no contacto com o próprio Governo e com quem tem a competência nesta matéria, qual é que tem sido o feedback que vos têm dado relativamente a esta vossa preocupação? Porque esta preocupação não é recente, não é exclusiva desta associação e, portanto, gostávamos que pudessem aqui explicar um pouco melhor qual é que tem sido a recepção por parte do Governo relativamente a esta reivindicação e de que forma é que consideram que há ou não abertura por parte da tutela para existir aqui alguma alteração. E a segunda tem a ver com uma das partes finais da sua primeira intervenção, em que referia 3 acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo relativamente ao erro que ainda se está a cometer relativamente à repercussão dos valores nas faturas dos consumidores. Nós recentemente tivemos essa discussão e eu creio que é uma discussão que existe já há muito tempo na Assembleia da República, que os municípios a têm com certeza, os consumidores também, e, portanto, perguntar desse ponto de vista como é que considerariam que seria o melhor caminho, mesmo do ponto de vista legislativo, para chegar não só a um momento em que, além da autonomia financeira dos próprios municípios, que deve ser salvaguardada, e aliás nós temos defendido sobre taxas de ocupação de subsolo, que os municípios têm o direito de cobrar esta mesma taxa, o problema está aqui na repercussão que está a ser feita ainda ao arrepio daquilo que já foi aprovado há largos anos, na fatura dos consumidores e, portanto, aquilo que eu iria pedir era que pudessem, na vossa intervenção agora final, explanar um pouco mais como é que consideram que isto poderia ser feito. Obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Não existindo mais grupos parlamentares na sala, portanto, dou a palavra à Associação pedindo
que se identifiquem nas vossas intervenções. Pronto, Sr. Presidente, obrigado. Respondendo objetivamente ao deputado José Carlos, o grupo José Carlos Alexandrino, a Sra. Presidente chamou a atenção por um pormenor que não é de sumenos importância. Estão nesta sala 8, 9 ex-presidentes de Câmara, sensivelmente. E mais na Comissão. Na sala, ok. Na Comissão. E se calhar de mais autarcas também, outros autarcas. Portanto, sabem bem daquilo que estamos a falar. E nós costumamos dizer uma coisa que não deixa de não ser verdade, que é esta: nenhum problema é demasiado velho para não ter solução. A verdade é que andamos a arrastar isto há muitos anos. A AMIUC e anteriormente a Magás anda-se a bater por isto há imenso tempo e eu acho que está chegado o momento de arranjar-se uma solução definitiva para isto. O grupo de trabalho extinguiu as suas funções, foi extinto em 31 de dezembro de 2022. E porquê é que foi extinto? Porque efetivamente, houve uma determinação do Ministério da Coesão Territorial de que iria haver legislação, a preparação de um projeto de lei sobre esta matéria da TOS, da não repercussão da mesma e tudo mais. Queria dizer-vos só o seguinte, e isto é relevante. O que está aqui em causa não é só a taxa de ocupação de subsolo. Não estamos a falar só de infraestruturas urbanas concessionadas que tenham que ver com gás propano ou com gás natural ou só isso. Estamos a falar também das telecomunicações, de direitos de superfície, digamos assim, espaços aéreos e tudo mais. Na verdade, reparem bem o seguinte, há aqui coisas que não fazem grande sentido. Porque a TOS é paga aos municípios por metro linear de conduta. E aquela que está a ser repercutida é uma outra taxa que não tem nada a ver com a TOS. Porque, na verdade, é em função, como dizia o deputado Jorge Paulo, que tem a ver, efetivamente, com faturação, com caudais de gás. Portanto, são coisas... Pode ser outra taxa qualquer, mas seguramente que não é a TOS. Depois, dizer-vos também o seguinte... Qual é a razão para que, imaginem, urbanizações, uma em que seja usado gás propano e outra em que seja usado gás natural, a lei já inviabiliza que, no caso do gás propano, possa haver repercussão do valor da TOS na fatura. Por carga d'água é que isso não se passa no respeito ao gás natural. É aqui uma discrepância notória. Depois, dizer-vos também, sim, a Lei 16 de 2022, a Lei das Comunicações Eletrónicas, queria dizer-vos também que nós pedimos esta audiência já há bastante tempo, com certeza não foi possível, depois foi-nos questionado se ainda estávamos interessados, porque, como eu dizia, nenhum problema é demasiado velho para não ser resolvido. E temos que pegar nisto que quero-vos dizer também com toda a sinceridade, e para alguns ex-autarcas que estão aqui e sabem que isto é verdade, parece que há um bocadinho, isto queima, parece que queima, há medo de pegar nisto. E chegou a altura de arranjarmos uma solução definitiva para isto, concentrarmos efetivamente tudo num único diploma legal. Temos várias normas dispersas por 7 diplomas que dizem coisas diferentes em alguns momentos. É o momento disto estar tudo consagrado num único diploma, que seja claro, objetivo e que, na medida do possível, vá de encontro àquelas que são as expectativas dos municípios. Porque na DECO, por exemplo, perguntavam-nos se os municípios estavam disponíveis para abdicar destas receitas. A resposta é taxativa. Não, não estamos. De todo não podemos estar. Porque, como vocês sabem, os orçamentos que há para gerir são sempre exíguos, seja a que nível for. E aqui também são. E, portanto, nos municípios, nos maiores, fará também diferença, nos mais pequenos ainda mais diferença fará. E, portanto, não estamos disponíveis para abdicar disto. Há outra coisa que seria muito interessante fazer, que era uniformizar as taxas por município, mas isso é virtualmente impossível e por isso deixamos em aberto cada um poder efetivamente praticar, em função dos diâmetros de conduta, aquilo que efetivamente entendem que devem praticar, até para defender a competitividade do próprio território municipal em cada um dos municípios, como é bom de perceber, mas colocando um teto máximo para não irmos além. Só para terem uma ideia, nós na AMIUC temos sensivelmente uma
uma taxa de cerca de 3 euros por metro de conduta linear. É facto que esta nossa luta ficou prejudicada por coisas que aconteceram no passado, quando muitos municípios, ou alguns municípios, praticaram taxas altíssimas, completamente impraticáveis. E isso veio dificultar esta nossa luta. Mas é exatamente isso que nós também pretendíamos, que na nova lei estivesse efetivamente delimitado com um teto superior para não se poder ir efetivamente além disso. Respondendo à senhora deputada Isabel Pires, sim, de facto o Governo tem mostrado, porque nós insistimos muito para que o grupo de trabalho pudesse ver prorrogados o seu prazo de trabalho. Isso foi concedido 2 vezes por despacho tripartido do Ministério das Finanças, do Ministério da Coesão Territorial e pelo Ministério da Ação Climática, até que entendeu o Governo que efetivamente iria apresentar um projeto de lei no âmbito do Ministério da Coesão Territorial e da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Local e do Ordenamento do Território, e nós temos também pedido uma reunião ao seu secretário de Estado, Dr. Carlos Miguel, para vermos como é que as coisas estão e se aquilo que está a ser preparado vem de facto de encontro àquelas que são as expectativas dos municípios que constituem a AMIUC, mas também dos municípios todos que fazem parte da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Não sei se, Sra. Presidente, se algum dos colegas da AMIUC, se o Dr. Gonçalo Ribeiro da Costa quer fazer alguma intervenção. Ninguém quer. Portanto, não sei se há alguma dúvida adicional. Muito bem. Muito obrigada, agradeço os esclarecimentos, agradeço a vossa presença também e seguramente vou... Presidente, antes de interromper, posso fazer uma pergunta? Se não é possível, diga, não há problema nenhum. Faça a pergunta para mim, depois Muito bem. O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira há bocado disse que pareceu-lhe que a intervenção do Partido Socialista tinha sido desenquadrada. Mas é que o Sr. Deputado do PSD fez uma coisa, resumiu, e era isso que eu lhe queria perguntar, se isto é só no âmbito porque ouvimos falar aqui muito em gás, em condutas de gás, uma das vossas maiores preocupações, e ele pareceu-me que resumiu isto à lei sobre a lei das comunicações eletrónicas. E eu acho que há muito mais do que essa lei. Por isso, se isto é desenquadramento, e era isso que eu queria só perguntar. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Presidente, obrigado, Sr. Deputado, pela pergunta. Vamos ser objetivos. Isto tem a ver com tudo o que são infraestruturas urbanas concessionadas. Estamos a falar de gás, estamos a falar de telecomunicações, estamos a falar efetivamente de tudo e não tem só que ver, obviamente, com as comunicações eletrónicas. Obrigado. Jorge Paulo Oliveira, para. Sr. Presidente, dá-me licença para o mesmo efeito, uma interpelação à mesa e para esclarecimento da Associação. Se bem percebi e ouvi, assim, face ao exposto, vimos suscitar a intervenção de Vossa Excelência para que não se consolide no ordenamento jurídico português uma solução que contende com o princípio constitucional da autonomia das autarquias locais e que contradiz os objetivos que presidiram à constituição do supra-referido grupo de trabalho. E eu posso ler o parágrafo anterior, em que o parágrafo anterior fala exatamente sobre que se evita a consolidação do proposto no artigo 167 da proposta da Lei 83. 83, que a epígrafe é Lei das Comunicações Eletrónicas. O pedido está na comunicação, pode ter outra abrangência, mas eu pergunto, versava sobre o artigo 167. O tal que a Associação Nacional de Municípios Portugueses se opunha veemente, que depois de se ouvir a Assembleia da República, foi apresentada uma nova proposta de lei do Governo que replicava exatamente aquela que estava na anterior proposta de lei, que passou a ser a 6, e que a Associação Nacional de Municípios voltou a manifestar a sua absoluta discordância, mas que mesmo assim ficou tal e qual como estava previsto, ou melhor dizendo, foi aprovada tal e qual como o Governo tinha apresentado naquilo que contende com a faturação. E por isso é que eu digo que o Partido Socialista está desenquadrado, porque não é aceitável, e permitam-me dizer isto, quando a proposta da lei entrar a dizer, sim senhor, nós concordamos, ficou tudo na mesma,
e entra uma segunda proposta do BEI, sim senhor, vocês têm toda a razão, a Associação de Municípios tem toda a razão e fica tudo na mesma, e agora vem a Associação de Municípios com Infraestruturas Urbanas Concessionadas dizer os senhores têm toda a razão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ó, Sr. Deputado, para finalizar, não só, mas também, tudo o que são infraestruturas urbanas concessionadas. Muito bem. Então, assim sendo, terminamos esta primeira parte da nossa reunião, agradecendo, encaminharei até à porta, agradecendo a vossa presença e desejando votos de bom trabalho. Seguramente que os grupos parlamentares irão analisar a questão e muito obrigado pelos documentos. Muito obrigado.